Os jornais estão cada vez mais emitindo opiniões em relação à intolerância religiosa que vem crescendo no Brasil de uma maneira preocupante. Em menos de 3 semanas, 2 fanáticos religiosos, aparentemente de igrejas neopentecostais, invadiram igrejas e quebraram imagens, sendo que a última destruiu praticamente toda a igreja, os santos, os altares, etc., baseado e aos gritos, dizendo que não era absurdo a idolatria, as imagens, etc., etc., etc. Bom, que a Bíblia proibia isso, etc. Muito bem. Os jornais, o Globo, inclusive, outro dia fez uma matéria longa sobre o assunto, criou, inclusive, um editorial falando sobre a intolerância religiosa, que, se você analisar bem, a intolerância religiosa, verdadeiramente é incompatível com a democracia. Não cabe. Não cabe. Intolerância religiosa, democracia, são coisas absolutamente incompatíveis. Então, cabe ao Ministério Público investigar de onde estão partindo esses estímulos aos atos de violência contra os seguidores de várias religiões, inclusive a Umbanda, o Candomblé. A questão da intolerância religiosa está na agenda política do país, sim, com preocupante frequência. Episódios de violência contra adeptos de religiões de diversas matrizes chegam ao conhecimento da imprensa ou são registrados nos órgãos institucionais. São atos condenáveis, são evidências de que o tema merece uma atenção da sociedade através dos seus organismos de representação e prevenção. Poder Legislativo, o próprio Poder Executivo e o Poder Judiciário, o Ministério Público. Ainda que uma escalada generalizada de discriminação no terreno da fé seja ainda um risco potencial, se a gente conseguir inibir, logo no início, essa escalada, nós estaremos fortalecendo a democracia. Agora, que existe no Brasil, existe. É um indisfarçável aumento da intransigência religiosa. Está aí a Umbanda, o Candomblé, que são os alvos preferenciais dessa violência. O Rio de Janeiro tem um dos mais graves perfis desse tipo de violência, um quadro em que se configura uma perseguição de cunho fundamentalista dirigida contra os nossos irmãos de crença. São agressões físicas, são invasões de terreiros de Umbanda, de Candomblé, são ações ditadas por crenças ditas evangélicas, que eu até duvido que sejam verdadeiramente evangélicas. Essas seitas se atribuem um monopólio da fé. Elas acham que elas têm um monopólio da verdade. Não são poucos episódios que justificam essa inquietação com esse procedimento. No ano passado, mães e filhos de santo foram expulsos dos morros cariocas por adeptos de um ramo religioso neopentecostal. E, mais grave ainda, um juiz federal, ao avaliar uma ação patrocinada por um pastor neopentecostal, sentenciou que a Umbanda e o Candomblé não se constituem em religiões. Está certo, ele voltou atrás. Mas esses são exemplos que ajudam a explicar, mas nunca justificam, porque pelo menos metade dos terreiros do estado do Rio de Janeiro já foi alvo de algum tipo de agressão. E, dentro desse quadro, é claro que a gente compreende a iniciativa de todos nós, de uma maneira geral, direta e indireta, representantes da Umbanda e do Candomblé, que é o ramo mais visado pela intransigência, da intolerância. Por isso, estamos entrando no Ministério Público dos 26 estados com pedidos de investigação de casos de intolerância religiosa. Estão inventando agora milícias que podem, evidentemente, até não terem o objetivo de atacar a Umbanda ou o Candomblé, mas é óbvio que você não consegue controlar a cabeça de militantes que se acham mais donos da verdade, às vezes, do que os seus criadores. Isso não acontece? São representantes, né? Então, vamos ressaltar o seguinte, que, apesar dessas milícias adotarem uma liturgia de militares,
Quer dizer, até agora eles estão restritos aos templos com plateias dos seus fiéis, mas bastante divulgadas na internet. O registro comprovado de qualquer ato de violência ainda não surgiu. Ainda. Né? Eles dizem que não, que tem apreço pelos seguidores de todas as religiões, a igreja deles. Isso é mentira. A gente sabe que é mentira. Basta ver qualquer programa religioso deles na televisão. O desprezo que eles têm pelos umbandistas, pelos candomblecistas. Cabe, sim, ao Ministério Público investigar se procedem ou não as preocupações que inspiraram os pedidos de investigação. Por laico e comprometido com os princípios de um Estado democrático de direito, o Brasil assegura a todos os cidadãos o pressuposto da liberdade de culto e criminaliza a segregação. E ainda existe, de fato, no país, surtos de intolerância religiosa, mesmo que não generalizados, mas é esse aspecto que nós, umbandistas, nós, candomblecistas, nós precisamos que sejam investigados. Afinal de contas, nós queremos uma atitude de prevenção para que não se dê curso às criminosas manifestações de violência contra a nossa fé.